Olá, estamos mais um podcast aqui no Clube Casa Design by Gabster, nesse terceiro dia da 23ª Revestir. E hoje eu tenho a honra de entrevistar um cliente nosso da Gabster que passou por uma transformação. Aí o Thiago, da Fabrim, vai falar um pouco sobre a sua história, sobre essa transformação digital pela qual a sua marcenaria passou e a importância da visão correta do arquiteto para a marcenaria, para o progresso, para a escala dos negócios, tá bom? Primeiro eu vou pedir que você se apresente aí para o nosso público. Legal. E aí eu vou chegando com as principais perguntas aí para esse papo super legal. Perfeito. Cleandro, primeiro obrigado pelo convite, né? Uma honra para a gente aqui, o time Fabrim está aqui representado. A gente além de cliente, como você falou, somos fãs da marca e principalmente do propósito de vocês, de transformação, no mercado que a gente percebe que tem tanta carência de transformação, que é o mercado de imóveis, um mercado milenar, né? E que tem aí seus desafios. Eu me chamo Thiago, eu nasci dentro do mercado de imóveis, profissionalmente. Meu pai que fundou a Fabrim tem 40 anos hoje, então a minha história ela se confunde com a história da Fabrim. Eu tenho 40 anos, então nasci junto com a Fabrim, literalmente. E aí eu trabalhei no começo da minha carreira 10 anos na Fabrim, depois eu saí, me formei em marketing, depois estudei planejamento de comunicação, tive a oportunidade de morar fora, trabalhar em empresas. Depois que eu saí, fiz carreira como executivo em empresas do mercado de investimentos, mercado de serviços, mercado de saúde. Mas aquela sementinha, né, o bichinho da marcenaria, do mercado de imóveis tinha me picado lá atrás. Tá no e sangue. Eu sempre com aquilo. E aí passou um tempo, e aí em 2023 surgiu a oportunidade de eu voltar para a Fabrim, mas agora num novo desenho, que a gente vai conversar na sequência. Mas é isso, eu gosto de me apresentar, acima de tudo, como um vendedor. Eu sempre digo que o que trouxe a minha família até aqui foi a capacidade que o meu pai tem, não só de empreender, mas de saber vender, saber entregar soluções, se conectar com o cliente. Essa é uma habilidade aí que eu trago e que eu mais valorizo, né, de tudo isso aí. Pro resto a gente... Legal. Eu acho que é um lance interessante a gente começar a falar sobre a marcenaria, que muita gente monta a marcenaria porque gosta de trabalhar com a madeira, de montar os móveis, de entregar um bom produto. Mas chega um momento que a marcenaria precisa virar um negócio. E você já tem além da madeira no sangue, você tem também o empreendedorismo, né? E uma das coisas que eu sei que você fez foi olhar muito forte ao mercado. A gente pode começar a falar sobre o mercado. Você fez uma pesquisa, você entendeu uma tendência de mercado, foi atrás disso para ter certeza das suas estratégias. Fala um pouco para a gente como é que está o teu entendimento dessa transformação no mercado, cliente final, arquiteto e marcenaria, por favor. Isso. Acho que falando um pouquinho, né, a gente sabe que muita gente que nos escuta aqui vem de família, trabalha numa empresa familiar ou, enfim, faz parte de uma família que tem uma empresa. Isso é muito característico do nosso país. E o que eu destaco, assim, né? A saída da Fabrim, tendo essa experiência fora, isso me deu uma vivência muito, muito legal. Além de uma faculdade, aí você passar por outros mercados. E aí, quando teve a oportunidade de voltar para o mercado de imóveis, aí fui me aprofundar um pouco mais, fui me atualizar, né? Tinham se passado 15 anos, E nesses 15 anos eu percebi, primeiro, né, agora recente, em 2023, 2022, por ali, saiu uma pesquisa do CAL comentando que a busca por arquitetos, busca do cliente final por arquitetos, por um serviço, né, dos arquitetos em reformas, assim, dentro de casa, cresceu em torno de 43%. Eu falei, poxa, peraí, tem um movimento. Tem um movimento aí. Paralelo a isso, ficar 15 anos fora e voltar, você também consegue fazer um paralelo que quem está ali no meio às vezes não percebe. Está na operação, né? Está no sufoco. Está no sufoco, não percebe. Eu saí e voltei e os grandes players de mercado me pareciam, na sua maioria, continuando fazendo a mesma coisa. O mesmo formato de trabalho, o mesmo estilo de canal de distribuição. Quando eu falo canal de distribuição, no sentido comercial, né? Você vai...
ou você atende direto o teu cliente, que é o que acontece com a maioria das marcenarias, ou você faz uma relação B2B2C através de franquias próprias ou multimarcas, né? E aí eu percebi e falei, tá, legal, bacana, tem muita gente muito grande fazendo isso, né? Quem sou eu para dizer que isso não funciona? Mas aí como é que eu vou entrar nesse mercado e concorrer com esses players enormes, né? E aí nesse movimento, até para esclarecer um pouquinho, o que aconteceu em 2023, com a volta então para o mercado de imóveis, meu pai de forma muito sábia, e eu sempre admirei muito ele, reconhecer, ele percebendo nesse movimento no mercado, a necessidade de inovar, aquele modelo de marcenaria familiar, por mais, depois até podemos contar um pouco melhor assim, qual foi a estratégia dele até para chegar até aqui, muito pioneirismo e tal, mas poxa, precisava virar uma chave, precisava de uma transformação. E aí ele fez essa transição. E aí sai da operação, a gente monta ali um conselho, ele hoje como presidente do conselho, meus irmãos são sócios, participam desse conselho, e aí eu venho, e aí o que eu encontro? Né? Eu encontro o mercado com necessidade de mudanças, e aí nessa leitura que você comentou, né, quais foram os números que eu percebi? Poxa, peraí, esse arquiteto, cara, ele tem... Quem entende o mercado sabe, né, a capacidade de influência que tem o arquiteto durante o processo. Ele cria o sonho. Ele cria o sonho. Ele tem a confiança do cliente, ele se relaciona com o cliente, ele engaja com o cliente, ele conecta, né? E aí eu percebi, falei, poxa, mas espera aí, tem muita oportunidade. E aí eu comecei a entender o que estava acontecendo com os arquitetos, e aí a gente percebe, né? Nessa minha pesquisa, você tem ali o surgimento de uma figura que é muito legal, que agora é o arquiteto empreendedor. Que é o cara que percebe que durante um momento, enquanto artista, ele tinha uma certa remuneração, mas ele deixava muito dinheiro na mesa. E de repente você percebe que, poxa, mas peraí, eu posso aproveitar esse dinheiro que está ali na mesa, eu posso aproveitar, eu posso monetizar, né, essa influência. E aí que surge uma oportunidade muito legal. E até por isso que a Gabster entra nessa história, que é a necessidade que a gente encontrou de ir atrás de tecnologia para nos prepararmos para esse movimento que estava começando. Que movimento é esse? O movimento onde esse arquiteto, ao identificar essa oportunidade, ele, além de projetar e criar o sonho, como você bem colocou, por que não aproveitar e conectar direto com a indústria e fazer com que esse sonho se torne realidade e acompanhar todo esse processo? Sim, justamente. E eu sei que você já tinha adotado algumas tecnologias. Fala para nós o que você aprendeu nesse processo de evolução na questão entre tecnologia, método e negócio. Né? Porque acho que esse é também um ponto que é um segredinho que é super importante, que a gente está batendo muito, inclusive lá no Arquiteto Empreendedor, né? Dentro de todas as palestras desenvolvidas dentro das imersões aqui também, juntamente com o Clube Casa Design, que também a gente começa com um processo novo lá dentro do escritório, que independente da tecnologia, se ela está conectada, você também precisa ter um mindset diferente, virar a chave e muitas vezes não depositar só na tecnologia toda a mágica ou achar que ela vai resolver tudo, né? Acho que esse é um ponto importante. Esse nível de maturidade, né, essa reflexão que você propõe, eu vivi na pele isso no passado, inclusive em outras empresas por onde eu passei. E cria-se uma expectativa que aquele sistema vai resolver todos os problemas da tecnologia. Em contrapartida, eu tenho uma verdade comigo que eu aprendi com os CEOs para quem eu trabalhei em um outro momento. Eu falei assim, nenhum negócio no século XXI vai sobreviver se ele não tiver tecnologia. Você precisa... Cara, mas o negócio... Não, tem. Você precisa ter... Você precisa conectar, você precisa usar a tecnologia. A tecnologia não é mais um plus, não, é essencial. E aí, o que a gente percebeu, né? E aí, mais uma vez, sou obrigado a falar da Gabster aqui, sem nenhuma demagogia. A gente precisava de um parceiro que entendesse do ecossistema geral, que entendesse do negócio e que entendesse que não basta você ter uma solução específica. Olha, eu tenho uma solução muito legal para indústria, funciona muito bem lá para a fábrica,
Poxa vida, então, cara, mas se essa fábrica não estiver conectada com a parte comercial, com a parte a engenharia não estiver conectada com a frente de loja, seja B2C, seja B2B, não vale de nada. Então, e aí a gente percebeu, e aí entra, obviamente, paralelo ao processo de implantação, e eu acho que assim, muito aprendizado, né? O processo de implantação de qualquer sistema, ele tira você muito da zona de conforto, você precisa, obviamente, revisar muita coisa, e aí entra a parte de processos, que é muito fundamental. E ao revisar esses processos, você encontra processos que não existem, que precisam existir, outros que não deveriam existir estão ali, e aí que entra o que você falou, né? Tecnologia, você tem a visão de negócio, tecnologia e de processo. A minha formação é de administração, com ênfase em análise de sistemas, e passei pela automação da indústria, mercado financeiro também, fazendo sistemas para cartões e tal, faturando bilhões, mas independente do mercado, sempre são 3 coisas que tem que se pensar, né? Temos os processos, temos as atividades, elas vão ser auxiliadas por tecnologias que vão fazer com que aquele processo, aquela atividade seja automatizada de maneira mais rápida. Temos as pessoas, temos a capacitação, né? Então precisa ser aplicada independente, mesmo que for para facilitar algo, a pessoa precisa entender como que botão que vai apertar, o que prompt, ou falando hoje inteligência artificial, que prompt ela vai escrever, né? Então temos aí os processos, temos a tecnologia, né? E temos a capacitação. Então temos que também sempre pensar nessa tríade. Eu vi que você entendeu esse processo, passou por um processo de transformação e está com a Garbster há... São 14 meses. 14 meses. E qual o resultado que você teve lá no final de rendimento, de crescimento? Isso foi muito legal, porque então em 2023, quando acontece esse processo de transição, então a gente está falando agora já em janeiro de 2024. A gente começa janeiro de 2024 já com o processo de implantação da Garbster. Havia sido negociado em 2023, vira a chave ali e começa. E aí, paralelo a isso tudo, né, isso é muito interessante, que eu acho que é uma coisa que o empreendedor, ele escuta muito assim, né, é você arrumar um avião no ar, né? Porque seria muito mais fácil você, vamos parar a fábrica um ano aqui, eu vou implantar tudo, eu volto daqui a um ano. E vão testar tudo. E vão testar, mas não é assim que funciona, né? O mercado, você tem que aproveitar as oportunidades e a coisa tem que realmente, você vai arrumando avião com ele no ar. E aí a gente foi paralelo a isso, né? Ok, a tecnologia nos permitiu, com isso, ganhar muito mais velocidade, mais eficiência. Nós tínhamos no nosso mercado B2C, que nós temos ali regional, que atendimento direto ao cliente final, a gente tinha um perfil de vendedor que ele concentrava muita informação nele e acabava que ele, em alguns momentos, ele virava um gargalo do processo. E aí a gente foi percebendo a necessidade de fragmentar esse processo comercial. Com alguns ajustes que a gente fez em posicionamento de marca, nos processos comerciais, a eficiência que a gente ganhou com a tecnologia, a parte de orçamento, era um desafio muito grande que a gente conseguiu vencer e foi muito, muito legal. Isso a gente não tinha noção, tínhamos noção em eficiência de tempo, mas não em eficiência de você conseguir ter a decisão rápida. Ter a informação rápida para ajudar o cliente a tomar a decisão, você conseguir na frente dele fazer um ajustezinho de percentual, entender com ele ali qual é o produto, a porta ou não sei o que está impedindo aquela negociação de fechar. E isso trouxe muita velocidade e nós conseguimos fechar 2024 apresentando um crescimento de 28%. 28%. A Fabri vinha ali crescendo a inflação mais ou menos, então dá trabalho, é difícil. Mas é muito bacana. Se paga no primeiro ano porque com esse rendimento, e agora você tem uma visão e uma previsibilidade também para o futuro. Você consegue ver o que pode acontecer, consegue medir seus processos, né, com a sua tecnologia e implantando a melhoria contínua como sempre, né? Isso. Então, acho que o mais além do rendimento que já se tem, a previsibilidade é um poder de gestão para continuar o crescimento, um crescimento, né, com uma visão clara do que aonde tem que mexer a partir desse segundo ano. Né? E tem uma coisa muito legal que eu sempre gosto de falar, né? Meu pai, ele nunca foi marceneiro, o que não é muito comum nesse mercado. Ele formou vários marceneiros, alguns saíram, montaram empresas, estão muito bem, e muito bom, a gente até tem orgulho disso. Mas ele nunca foi marceneiro, ele sempre foi empreendedor, empresário, um homem de negócios.
Em 2003, 2004, quando os marceneiros ali da cidade estavam começando a ouvir falar em seccionadora, a Fabrin já tinha a sua seccionadora, a sua coluna de bordo. Porque o pai entendeu e falou, não, peraí, eu preciso me antecipar, eu preciso ganhar eficiência, capacidade produtiva, e isso permitiu que ele abordasse outros mercados. E aí, como veio o processo de implantação da Gabster, o que eu percebi? Lógico, a gente tem, uma empresa de 40 anos, tem as suas manias, seu jeitão. Não, porque o meu sistema construtivo, não, porque o meu módulo, porque eu faço um negócio aqui que não sei o quê. Aí, de repente, eu me vi agora, num outro momento, conversando com pessoas apaixonadas por marcenaria, mas não que eu não seja, mas trazendo essa visão de negócio para a discussão. Falei, cara, legal, você faz há 20 anos o móvel dessa forma, mas será que não tem outra forma? Então, esse processo de transformação, ele foi muito forte interno. A gente parar e olhar para algumas coisas e falar, é verdade. Para quê? Pois é, por que tem que ser assim? Não dá certo de outra forma também. E a gente percebeu que existem formas muito mais fáceis, inclusive, de fazer, e fomos abrindo mão dessas crenças limitantes, né, que nós usamos nesse termo, e isso trouxe muita velocidade no nosso processo, um avanço da empresa e contribuiu demais aí para esse crescimento. Esse ano a nossa ideia, nós estamos projetando um crescimento de 35%, bem ousado. Por que isso? Né? Porque a gente continua fazendo alguns movimentos muito estratégicos e um deles é essa aproximação de outros mercados que antes nós não esperávamos. Eu acho que esse é o ganho das plataformas também. Aqui à frente de uma plataforma que faz toda essa conexão, a gente consegue ver as melhores práticas do mercado, né? Compartilhar com os nossos clientes, os produtores, quais são as práticas vencedoras e compartilhar então com todos e que toda a plataforma ganhe. Quanto mais cliente a gente tem na plataforma, todos ganham, né? E o mercado ganha. E puxando para esse lado justamente da conexão com os arquitetos, como é que você vê que agora, com um modelo de negócio já mais previsível, com alta rentabilidade, também muito mais eficiente, o que você está oferecendo para o mercado, como o arquiteto vai poder se beneficiar desse teu crescimento? O que você tem para falar? Então, o que a gente percebeu, né? As grandes indústrias, elas já têm os seus ecossistemas, elas já têm ali os seus canais de distribuição, e a gente entra, nós somos entrantes nesse mercado. A gente vem assim, pequenininho ainda, mas num momento muito interessante do mercado, aí a gente falando de distribuição e tecnologia e tal. Então, o que nós estamos nos preparando? Justamente para atender esse arquiteto empreendedor. Esse arquiteto que, se porventura buscar as indústrias tradicionais, talvez não teria o acesso que vai ter com a gente. Hoje a Fabrin, ela tem um parque fabril preparado para atender esse arquiteto. A nossa modulação, né? Hoje o nosso sistema ele tem acesso, se ele quiser inclusive, à nossa própria modulação através das integrações com a Gabster. Ele pode projetar na nossa modulação ou projetar na sua própria modulação e depois a gente converte para cá. E aí a gente prepara, tem toda a engenharia, faz todo esse processo ali, corta, fita, fura, embala, que não tem muita novidade nisso, né? Mas a grande sacada que é parceria, conexão, proximidade. Então, a Fabrin, ela tem muito orgulho de dizer que são 40 anos formando parceiros, 40 anos que isso é uma coisa que o pai falou, eu passo a gestão da empresa para vocês, mas assim, isso aí está no nosso DNA, a gente tem tranquilidade e andar de cabeça erguida por onde passa, e essa proximidade então que a gente oferece hoje ao mercado. Lógico, a gente percebe, né? Como fazer com que esse arquiteto empreendedor possa aumentar a sua remuneração, aumentar o seu ticket médio, aumentar a rentabilidade, lucratividade do seu escritório. A gente vem percebendo que assim, uma das coisas que, conversando um pouco com os arquitetos, primeiro, o mercado está muito competitivo também para o segmento de arquitetura, dependendo, tanto que você tem uma concentração em alguns polos do Brasil, em algumas regiões, né? Que é diferente do movimento do interior, onde você tem um número menor de arquitetos. Mas as grandes faculdades têm polos maiores e tal. E você não tem tanto, uma das queixas do mercado
Pra você, 1 mês, 2 meses eu tenho um projeto pra caramba, 2, 3 meses Não tem. eu baixei meu faturamento. Como é que eu vou conseguir, né, ter previsibilidade financeira? Muitos desses arquitetos, eles já participam não só do projeto, mas inclusive da execução. Ou porque querem, ou porque faz parte do pacote de oferta. Então eles já estão lá acompanhando a montagem, acompanhando o dia a dia da obra, respondendo um monte de pergunta. Então o que a gente tem percebido, assim, e tem percebido um sucesso muito legal, esses arquitetos que, identificando essas oportunidades, começaram a montar as suas próprias equipes de montagem. A gente tem um desafio de logística muito grande no Brasil. E aí a gente está preparado para receber o projeto, preparar, embalar, organizar e entregar isso lá ou no seu depósito ou direto já no cliente. E aí dali para frente você, que é arquiteto, tem a possibilidade de, aí agora obviamente, ter... Porque, resumidamente, o que você vem percebendo de inovação recente, iberização, um Netflix, um não sei o quê, você vai sempre perceber o seguinte: você tem a eliminação de alguns intermediários. A própria pandemia veio para mostrar para a gente que existem alguns intermediários ali que são muito custosos. Então, se você conseguir fazer, arquiteto, se você consegue fazer com que esse produto saia da indústria e vá direto para o seu cliente, você elimina uma série de intermediários que muitas vezes não necessariamente estão agregando valor para essa relação. Sim. E aí, esse acho que é um ponto importante dentro de todos os elos, que é um ponto de montagem, ou a montagem que vai acontecer na casa do cliente, assim, feito por um parceiro, um lojista, um varejista, mas que entenda a sua nova forma de trabalhar também dentro desse processo, que auxilie o arquiteto para dar uma experiência diferente, né, com uma otimização maior, né, e aí que a gente também entra com a plataforma para eliminar uma série de desperdícios que acontecem em todo o processo, porque hoje se tem aí dentro de todo o estudo que vem até nível mundial, se tem os 80% dos problemas que vão acontecer na obra podem ser eliminados se o projeto começar corretamente, né? E estudo com grandes redes. Aí se pega redes como Porto Belo, indústria moveleira. Quando a gente faz um estudo de uma prova de conceito do processo atual, a gente encontra 40% de ineficiência no processo. Por usar muitos softwares que não estão integrados, e as pessoas não conseguem entender como que as conexões novas podem funcionar. Então, quando a gente entrega essa eficiência, esse 40% ela vira em benefício para o cliente, né? Mais riqueza, né? E aí temos um novo momento do varejista que vai entregar mais experiência, porque muitos dos problemas atuais que vão acontecendo no dia a dia, no modelo atual, eles são resolvidos pelo digital. Então sobra muito tempo. Aqui a gente vai ter algumas palestras também que vão falar sobre isso, que é como que um arquiteto consegue agora fazer em 3 dias o que antes levava 5 dias para fazer, né? A gente entrega 40% de eficiência. O que ele levava até sexta-feira para fazer todo o trabalho, ele já acaba na quarta-feira. E pode sobra tempo para novos clientes. E resolver esse problema que você estava falando de ter altos e baixos, ter picos de venda. Né? Então ele pode vender, mas depois ele tem que se envolver tanto numa obra que ele não consegue conquistar novos clientes. Né? Então tem uma previsibilidade também para o arquiteto como um empreendedor. Né? Então esse é um modelo que a gente também está ensinando aqui dentro do Clube Casa, onde se tem o arquiteto, o varejista, a loja com uma nova experiência para o consumidor final, onde vai se ter na loja mais a experiência com o produto do que o produto físico naquela venda, compra e venda mais comoditizada como anteriormente. Né? E aí se estabelece um novo fluxo muito mais proativo, né, de geração de riqueza. Excelente. Bom, para chegar no final aqui, eu gostaria que você apresentasse a Fabrim, desse teus links, os teus contatos e tal para o pessoal, para os arquitetos, para a rede encontrar a Fabrim, local, endereço, como é que é teu canal de distribuição, aí fica à vontade. Legal. Bom, gente, quero fazer um convite para vocês. Vocês são convidados a acessar lá o nosso Instagram, conhecer a Fabrim. Você acessa a Fabrim através do @FabrimMóveis. A gente está se preparando de verdade, já faz bastante tempo e a gente tem muita orgulho, né, de dizer que são 40 anos, estamos agora na próxima, fizemos a transição, estamos agora na próxima geração
preparados para atender esse movimento que está acontecendo no 90 Petros. Você que é da região de Joinville, Santa Catarina, norte catarinense, manda uma mensagem para a gente, manda lá no direct, um oizinho, vamos conhecer, vai lá conhecer a Fabrim, conhecer a nossa fábrica e vamos trocar figurinha. Quero também agradecer, né? Imagina. Parabenizar vocês, eu achei sensacional a ideia e a integração com o Clube Casa e a feira, enfim, vocês são de parabéns. Legal, obrigado pela participação. Vou reforçar também que nós temos dentro da Gabs um novo setor de ativação de projetos, então os arquitetos podem contar com um grupo de profissionais, professores da universidade que estão auxiliando nessa transformação, nessa digitalização dos escritórios. Dentro desse nosso programa aqui com o Clube Casa by Gabster, a gente está fazendo super podcasts. Tivemos ontem a presença da Priscila da SCA, hoje com você. E amanhã também teremos a presença aí do CEO da Porto Belo Shop, para falar com a gente sobre essa transformação que acontece em empresas gigantes, também de outros segmentos, como do porcelanato, aí, dos revestimentos. Obrigado por ter ficado até aqui e acompanhe todos os nossos materiais aí nas redes sociais.